Então, eu comecei a estudar forte para a segunda fase e falei, cara, eu não tenho condição de passar nesse negócio. Ministério Público Federal... Quanto mais você estudava, mais você tinha certeza que eu ia vendo... Sabe quando você abre uma janela, assim, você vê assim, não, só ler mais 150 páginas, assim, aí você abre outra, mais de 250... Eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer isso. Esse negócio é possível. E aí, eu falei, eu tenho que saber um pouco de tudo. Um pouco. Não dá para saber muito de tudo, tem que saber um pouco. Aí veio a segunda fase, eram 4 dias, e nas provas do Ministério Público você tem que tirar 5 em cada uma, no mínimo, para passar para a próxima fase. Eu tirei 7 no primeiro, 5.2 no segundo, 5.3 no terceiro e 6.8 no quarto. E teve gente que tirou 7 no primeiro, 8 no terceiro, 8 no quarto e 2 no segundo. E aí? Já era. Tchau, um abraço. O cara tinha que jogar com o regulamento de 5 ali. Sim, não passa quem é um gênio. Sim, entendi. Não passam gênios, assim. Isso é uma parada que eu vi lá. Passa uma galera que é mais preparada. E eu passei por uma obra de Deus. Não precisei recorrer para passar, porque eu falei, Deus, eu não quero ficar nesse... Pelo amor... Eu falei, Deus, por favor. Ou tu me reprova muito, ou tu me aprova, entendeu? E isso aconteceu na segunda fase. Quando eu passei para oral, aí eu fiquei mais desesperado. Nunca tinha feito, né? Nunca tinha feito. De 220 caiu para 38. E eram quantas vagas? 36, né? Caiu para 38 porque foi gente reprovada na oral. Ainda vou chegar nessa parte. Não, mas tinha um número já de vagas, já pré-fixado? 13 vagas. Por que eles botam número de vagas baixo? Sempre chamam mais, né? Sim, sempre chamam mais. Porque para eles não se comprometerem. Sim. Porque se bota o número de vagas, eles têm que chamar. São obrigados. Chegamos 38 lá, eu falei, cara, aí foi a pior fase. Foi assim, a mais estressante para mim. Porque todo mundo me falava assim, cara, chegou no oral é mole. Os caras só querem passar, chama de ânimos aprovandi. Tem um ânimos aprovandi aí. Os caras querem te aprovar. Aí eu fui fazer aula com um juiz federal online do Pará, o nome dele é Clécio. Um abraço pra você, Clécio. Vou mandar esse vídeo pra você. Um cara muito legal. Clécio Alves. E ele falou, mestre, não é bem assim. Ele falou, vou te contar a história do meu concurso. Quando eu passei para a fase oral, eu fiquei desesperado, igual você. Tem aquela síndrome do impostor, que assim, que você, todo mundo sente, né? Eu não mereço estar aqui. Não sei nem por que eu tô aqui. Por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? Eu não devia estar aqui e tal. E é um sentimento generalizado entre os aprovados que vão para oral, assim, salvo uma meia dúzia que já foi várias vezes, que já tem experiência. Mais psicológica do que técnica, né? Sim. E ele lida com muito candidato, ele fala, olha, essa síndrome do impostor é a mais comum que eu vejo entre vocês, principalmente quem nunca foi para oral, que era o meu caso, que nunca tinha ido para nada, não era só para oral. Ele falou, cara, estude como se fosse impossível fazer. Faça o máximo que você puder. Porque no meu concurso, teve um cara que ele ficava, isso aí, vão aprovar a gente. Eram 57 candidatos, passaram 56. Ele reprovou. Então, é verdade. Tem uma boa vontade dos examinadores em te aprovar nesse concurso. O Ministério Público de São Paulo, por exemplo, não é assim. Vão 200 para oral, passam 100. Caramba, 100 ficaram reprovados. Juiz de São Paulo, vão 150 para oral, passa 70. Ministério Público Federal, vai 40, reprova 1, 2. Nesse foram 38, mais 3 pessoas entraram com ação judicial, porque não tinham passado na fase anterior. Conseguiram fazer a prova oral. Em resumo, formam 43. Dos 43, um desistiu. Já era promotor em Minas. Falou, gente, eu não quero... Já passei, eu sou de Minas, entendeu? Eu não vou lá pro norte, porque o Ministério Público Federal é lá no norte. O início é ali. Aí fomos 42. Dos 42, as 3 pessoas que entraram com a ação judicial foram reprovadas. Tu acha que rola? Assim, é muito subjetivo, né, cara? Assim, Então, assim, eu não vou dizer que foi isso que aconteceu na minha sim, banca, né? Com certeza. Mas já há uma certa resistência da banca, porque entrou ali com a ação judicial, mas eu não tenho como acertar isso. Mas esses 3 reprovaram, acho que são 3 meninas, inclusive, e mais 2 reprovaram, que passaram junto com a gente, que não entraram com a ação judicial, nada, passou igual todo mundo. E eu fui aprovado também em último lugar. Então eu tive a menor nota da oral. E tive a menor nota. Eu não estava em último naquela fase anterior do concurso, estava, sei lá, entre os 5 últimos. Tinha uns 4, 5 depois de mim. Mas na oral
eu fiquei em último. E aí tirei notas mínimas em algumas matérias e notas medianas em outras. E aí passei, não acreditei, foi um negócio assim, eu falei, meu Deus, não é possível, acabou. O que eu faço agora? Mas então, até ali você já sabia que, mesmo você passando em último na oral, é 38º, né? 36º por 36º. Os outros ficaram reprovados. Você já sabia que você iria ser chamado? Você iria ser... Aí, depois que... O Aras, que foi um dos examinadores, inclusive, essa foi uma... contar como que foi a oral, né? Antes. Quando eu cheguei para fazer a prova oral em Brasília, já não era mais no Rio. Só explica pra galera quem é o Aras, né? Tá, o Aras é o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. Então, ele é o chefe do Ministério Público Federal no Brasil. Não apenas do Ministério Público Federal, ele é chefe do Ministério Público da União, que tem 4 ramos. Mas depois eu explico sobre isso. E um deles é o federal. E aí, ele é um dos examinadores. Eu sentei na frente dele para falar com ele. Então, para mim... Era uma das questões, desculpa te interromper, né? A gente estava conversando sobre... ia te perguntar depois, na questão do Léo falando como perito, né? Ele atua também muito com o Ministério Público do Trabalho. Sim. Que é uma da... Eu vou tomar posse com 15 procuradores do trabalho. Porque eles fazem parte do Ministério Público da União. O Ministério Público da União... Mas são concursos diferentes e atribuições diferentes. São 4 ramos. O Ministério Público Federal, que foi para onde eu passei, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Esses 4 formam o Ministério Público da União, que tem um chefe, o Aras. O Aras é chefe desses 4. E chefe também acumulando com o federal. Então, ele é um chefe 2 vezes. Nos outros, tem outros chefes. Tem um Procurador-Geral do Trabalho, tem um Procurador-Geral do Ministério Público Militar e tem um Procurador-Geral do Ministério Público Federal do não Distrito. tem, então o Aras acumula. O Aras acumula essas funções. Ele é chefe das 4 e chefe também especificamente do Ministério Público Federal. Então, pergunta de primeira fase do concurso. E o eleitoral? Onde é que ele entra nessa divisão, nessa diferenciação? Como é que ele é? Ele é do federal? O Ministério Público Eleitoral, ele é um ramo... A Justiça Eleitoral, ele é um ramo da Justiça brasileira que não tem pessoal próprio, nem de juízes, nem de promotores, nem de procuradores, no caso, nem de Ministério Público. Então, um juiz eleitoral é um juiz do Estado que acumula essa função por 2 anos. Sim. O Ministério Público Eleitoral é um promotor de justiça que acumula essa função por 2 anos. E no TRE, na segunda instância do eleitoral? Na segunda instância, quem atua é o Ministério Público Federal. Então, a justiça eleitoral é uma salada, assim, para entender, é uma salada, assim. Até para quem está dentro já é complicado entender. Mas não há um concurso para juiz eleitoral, não há um concurso para promotor de justiça eleitoral. É um outro juiz daquele... É uma acumulação de função. Desculpa, é uma acumulação de função. Já tem os desembargadores... É desembargador? Eleitor? Juiz eleitoral de 2º grau. 2º grau, né? Que são nomeados também, né? Nomeados, 2 anos. São 2 anos, Então, aí na prova oral, eu estava de frente com essa galera... os examinadores. Tava de frente com esses caras e aí eu fiquei desesperado. Eu olhava assim, foi muito mais tenso do que eu imaginava. Não por causa dos examinadores, mas porque na prova oral, o examinador te pergunta alguma coisa e você não pode olhar nada. Mas você vê os outros candidatos sendo... Não, no Ministério Público Federal, a prova é como se fosse numa mesa dessa. São 11 mesas espalhadas num salão. E cada candidato vai sentando nessas mesas. E aí, de uma mesa para outra? De uma mesa para outra. E aí não é aquele esquema arena, onde você fala e tem um corpo de examinadores te ouvindo. Que eu acho pior. Eu acho melhor quando é esse esquema de... É só você e o examinador? Eu e o examinador. E cada um de uma matéria? Cada um de uma matéria. Então, a primeira matéria que eu fui, eleitoral. Foi com um subprocurador-geral da República, o nome dele é Paulo Gustavo Gonê Branco. Então, ele é o procurador-geral eleitoral hoje, inclusive, subprocurador. E aí eu fui com ele. Depois com Aras, que foi constitucional. E aí eu fui pulando. Começou 2 da tarde e terminou 15 para as 7. Então, falando, bebendo água. Não sei o que, meu Deus, faltam 8. Faltam 7. Tem um número de perguntas que eles fazem? Não, tem um tempo. Entre 15 e 20 minutos cada um. Tá, e se você se estender numa resposta, eu quero ficar aqui 15 minutos falando... Então, depende do examinador. Em geral, os examinadores eles vão te cortando. E tem examinadores que são legais, que deixam você falar à vontade, como foi o de tributário. Falou, esse ponto aqui, candidato, fale. E aí eu falava tudo que vinha na cabeça.
Tinha outros que eu falava uma coisa certa, ele tá bom, vamos pra próxima. Então, teve um lá, falou para um colega assim, candidato, você tá chutando, não tá? Falou para um colega. Imagina o cara... Não, mas já a hora. Tem que... cara, não, excelência. Então, tenso pra caramba. Então, e aí, ficamos na expectativa uma semana. Quando deu uma semana, começaram a ligar para saber quem tinha passado ou não. E eu não recebi a ligação, vim para casa, fiquei desesperado, vi um número do... Vim para casa porque eu estava no trabalho, né? Saí do trabalho 7 horas, começaram a ligar 4h30 da tarde para os aprovados. E aí o pessoal já falando no grupo. No grupo. Me ligaram, caramba. Quando você fala, né? O pessoal comentando no grupo do WhatsApp, me ligaram. E você olha lá, olha que chamadas perdidas. Não nada, tem mesmo. Nada. Que DDD lá de Brasília. Vê se tá com área. Tá com área. E quando começaram a ligar, o pessoal falou assim, gente, me ligaram no grupo. Aí o pessoal, ligaram por quê? Ligaram por quê? Todo mundo se perguntando. Não, gente, deixa pra lá o caramba. Não falaram caramba, tá? Falaram outras coisas. E aí, não, era pra falar da aprovação, pessoal. Meu Deus, eu tô sentindo, não deu pra mim. Então, todo mundo assim, pessimista, né? E aí isso era 4h30, quando deu 7 da noite, não tinham me ligado. Já tinha, sei lá, uns 15. Já ali comemorando. Aí eu falei, Deus, eu não tô acreditando, cara. Cheguei eu não tô acreditando. Aí eu peguei a moto. Chegou na porta da terra prometida. Eu falei, Deus, na moral, você fez com Moisés isso, né, cara? Vai fazer isso comigo, cara. Aí eu peguei a moto, vim do trabalho. Eu vim até devagar, cara. Aí eu lembrando, parece que eu tô vivendo de novo. Eu falei, Deus, se você não me der essa parada, eu vou ficar muito bolado, cara. Tipo assim, eu vou ficar muito triste, mas muito. Mas vai passar. Sim. Vai passar. Cheguei em casa, abri a porta assim meio desolado, né? Minha filha do meio, Joana, falou assim, oi papai, passou? Eu falei, filha, eu não sei. Ah, tá. Tipo assim, pra ela. Peguei o celular, vi uma ligação de Brasília. Falei, meu Deus, uma ligação de Brasília. Eu retornei. Um cara bem calmo, assim. Falou, Gustavo? Eu falei assim, alô, me ligaram desse número. Ele, qual é o seu nome? Eu falei, Gustavo. De quê? Gustavo Galvão Borne. Ele, sim, meu futuro colega. Quando ele falou isso, eu comecei a chorar de soluçar, cara. Imagino. De soluçar. Porque não por causa do cargo, não por causa do concurso, mas era uma sensação de assim, acabou. Sim. Começou lá atrás, eu achei que, de fato, Deus não ia me dar e podia não ter me dado. Eu não ia mais fazer prova, já era uma decisão. Eu não ia me inscrever mais em concurso nenhum. E eu falei, cara, Deus não me deu essa parada, e aí? E aí ele me deu. E eu comecei a soluçar, a Aline estava na minha frente, não sabia se comemorava ou não. Se você estava chorando de tristeza. De tristeza, de alegria, e ela assim com aquela cara de nada, né? E eu soluçando. A Olivia, minha filha mais velha, veio, o que foi, papai? Eu falei... Aí tal, desligou, comecei a falar um pouco, desligou. E aí eu... Não, desliguei não. Aí antes de desligar, a Aline... Aí eu fiz assim. Aí ela... Depois ela me contando, falou assim, amor, se você não tivesse passado, como eu ia te reabilitar? Com a criança aqui de 30 dias, porque a Marina nasceu 20 dias antes da prova oral. Dia 25 de maio. A prova oral ia ser dia 12 de junho, pra mim. Foram dias marcados. E aí, o meu foi logo no primeiro dia, graças a Deus, que eu não ia aguentar de ansiedade. E aí... Ela falou, cara, como é que vai ser? Ela me contando depois, né? Pra te reabilitar com uma criança aqui, eu tô em puerpério ainda, mais outras duas pra criar, tem que criar você também. E aí foi, graças a Deus, foi muito legal, cara. Agora eu tô só na expectativa de tomar posse, enfim, saber como vai ser o trabalho e onde eu vou, que ainda... Já tem ideia? Ainda não, né? Então, como eu sou o último colocado... As lotações são todas no norte, salvo Cáceres, que é Mato Grosso. Os primeiros colocados também, sim. Ele não tem essa... Ninguém vai para o sul-sudeste. Na realidade é porque tá sobrando, faltando procurador lá sim, no norte. As vagas menos procuradas são onde a galera menos passa. Sim. E os candidatos, em geral,
que são mais aprovados são do Sul e do Sudeste. Então foram 6 do Paraná, 4 do Distrito Federal, 5 do Rio, 5 de São Paulo, 1 da Paraíba, 1 de Santa Catarina, mas do Norte, nenhum. Nenhum candidato. Caramba. Interessante isso, né? Então, todas as lotações, salvo uma, que é no Mato Grosso, todas são no Norte. Na verdade, tem... Norte. Acre é Norte, é Centro-Oeste. Mas é Acre. Então, o primeiro colocado é Norte. É Norte. Bem Norte. Porque ele é aqui na ponta, né? Ele é aqui na ponta. A Amazonas vai mais para cima e tal. Então, ele é colado na Bolívia, né? E aí... Inclusive, o primeiro candidato, o 01, escolheu Acre, até agora. E Boa Vista, porque é a capital. Os outros escolheram Manaus. Tem muito... porque além de ser norte, ainda pode ser um município daquele então, pequeno. É isso que eu ia te falar. Como eu sou o último colocado, eu não escolho nada. Na prática. É o que sobrar, né? Eu pego o que ninguém quiser. E aí tem um município, que é muito longe, que é a 1.000 quilômetros de Manaus. Aí você já está achando que é esse? Não, é provavelmente esse. Que a gente já fez uma lista entre nós, e a gente já está escolhendo, né? E o nome desse município se chama Tabatinga. Tabatinga... No Amazonas. No Amazonas, a 1.000 quilômetros de Manaus. De Manaus. Caramba. De Manaus. Então, é como se fosse daqui a Florianópolis. Caramba. De Manaus a Tabatinga é como se fosse daqui a Florianópolis. Caramba. É ir e voltar de São Paulo. Não, mais do que ir e voltar de São Paulo. Mais. Então, um voo de Manaus para Tabatinga dura 1 hora. Um voo. Da Latam. Tem aeroporto lá. Tabatinga não é servido por estradas. Não se chega a Tabatinga por estrada. O Amazonas tem muitos lugares que você não chega. Só barco ou avião. De barco de Manaus para Tabatinga são 3 dias. Na ida, porque é no fluxo do rio. Na volta são 7. Caraca. Então, você pesquisou isso tudo. Lógico. É claro. Ele vai, né? Então, tem um aeroporto. É uma cidade, assim, pequena. Tem 70 mil habitantes. Cidade de fronteira. E a atuação do Ministério Público Federal, em geral, se dá com fronteira com o quê? Colômbia e Peru. É uma tríplice fronteira. Então, é a cidade que é grande e que serve Tabatinga comercialmente é a cidade de Letícia, na Colômbia. Da sede do Ministério Público Federal até Letícia é 1 quilômetro. 1 quilômetro, dá para ir a pé. Então, é uma fronteira seca. Né? A atribuição é geral? Lá em Tabatinga são 2 ofícios. Então, vai eu e um colega. Eu, o último, e o penúltimo. Que estamos lá, né? Na nossa listinha foi o que sobrou para mim e para ele. Lá é um ofício que eles chamam que são os ofícios universais. Sim. Pega qualquer coisa. E aí... chega uma causa, uma é para ele, uma é para mim, uma é para ele, uma é para mim, uma é para ele, uma é para mim. Não tem divisão. Não tem divisão de assunto. Não tem. Em Manaus tem. Tem uma galera que atua com ambiental e povos indígenas. Tem outro que atua com criminal. Então, no meu... provavelmente... Eu não sei qual vai ser a escolha dele, porque ele escolhe o ofício, pelo menos. Ele não escolhe a lotação, mas ele vai escolher se é o primeiro ou o segundo. Ele vai ver as matérias e vai ver que ele gosta mais. Lá em Tabatinga tem o caso do Bruno e do Dom. Sim, é Tabatinga? Não foi em Tabatinga, mas foi no município que é a atribuição desse ofício. Bruno e Dom, para quem não sabe, foram um indigenista que era funcionário da FUNAI e um jornalista britânico, Dom Phillips. E eles foram para dentro do Rio Amazonas falar com as comunidades ribeirinhas e foram assassinados. Já foi pego o executor, que foi... Já está atrás do mandante, né? Não, o mandante foi pego, um tal de Colômbia, se eu não me engano. Mas foi solto já, né? Eu não lembro por que ele foi solto, mas ele foi solto. Honestamente, eu não estudei. Eu não sei se ele está preso ou se ele foi preso preventivamente e agora ele está com tornozeleira eletrônica, alguma coisa assim. Mas o executor, foi pego e a colega que estava lá, ela foi que denunciou. E aí ela teve a vida dela social restrita, né? Sim. Mas se eu pegar esse caso, por exemplo, eu vou pegar em andamento. Sim. Então, eu não vou fazer denúncia, que é o primeiro ato do Ministério Público nesses casos, né? Vou só acompanhar e tal. Mas, basicamente, ali, naquela localidade, eu vou lidar com povos indígenas, né? Que é uma das grandes atribuições do Ministério Público Federal, povos indígenas, quilombolas, mas ali é indígena. E crime, porque é região de fronteira e tem tráfico de drogas. Questão ambiental também, né? Vai ter... Então, ambiental, né? Ambiental, indígenas e crime. E quando qualquer coisa que
passa daqui para lá ou de lá para cá, é Ministério Público Federal, porque é crime internacional. Então, se alguém foi ali em Letícia, fez uma compra grande e não pagou um imposto, se chama descaminho. Sim. E a Polícia Federal pegar, vai para minha mão, para eu poder atuar. Sim, sim. Se trouxe cigarro, que é muito comum, nem eu não sei se é no caso ali, mas é muito comum mais no Paraná, né? É contrabando de cigarro. Mas ali tem outras coisas. E tráfico de drogas e tráfico de gente. Principalmente criança. Caramba. Então, tem... E aí eu não sei se tem ali um caso ou não, mas no Amazonas é muito comum que pais tenham filhos e vendam. Caramba. Vendam principalmente para atravessadores. Porque o cara passa a fronteira para a Colômbia e a gente não pode atuar mais. O Brasil ele pode ter acordo de cooperação com a Colômbia, mas um policial não pode adentrar a fronteira para pegar o cara. Não pode. Caramba. Assim, institucionalmente não pode. Sim. Se acontece na prática, eu não sei. Mas assim, pegou o cara do outro lado, não pode trazer para cá e fingir que... Não, meu irmão, tu foi pego aqui. Não pode. Entendeu? Então, porque já é outro estado, é uma outra nação soberana. Então, ele tem que esperar o cara pisar aqui. E no caso do Peru, a fronteira ali é a fronteira do Rio. Então, até a metade da margem do Rio é Brasil. Até a outra metade é Peru. Então, se alguém estiver pescando naquela margem, o Rio, eu não posso atuar. Nem a polícia. A gente pode tentar ficar de olho nele. Se ele pular no Rio e for até a metade, o policial pode pegar. Porque é fronteira de país. Aí, né? Como é que você imagina como você vai ser como procurador? Você acha que vai ser bem ativo, né? Não sei se você pode responder isso, né? Assim... não, João, eu quero saber de merda não, quero saber de trabalhar, não. Eu quero sombra e água fresca. Então, cara, é uma pergunta parece boba, mas é interessante. Eu, quando comecei a estudar, eu sou pastor. Para que eu estou estudando? Essa foi a pergunta que eu me fiz. Na verdade, era uma das perguntas que tinha aqui para você, que eu já ia cortar, mas... Para que eu vou estudar, cara? Eu já sou pastor, já tenho um trabalho legal, já ganho bem, eu tenho uma vida feliz, eu sou músico. Para que eu estou estudando? Eu senti que havia algum chamado de Deus nisso.